Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um Falando de Bíblia e eu tenho a alegria de recebê-lo mais uma vez, como prometido, pastor, missionário e pai, esposo, um articulador político, Rafael Sattier. Seja muito bem-vindo, Rafael. Prazer, pastorzão, estar com vocês mais uma vez aqui no Falando de Bíblia. Pô, uma honra, dose dupla. Fico feliz demais em poder estar com vocês mais uma vez. É uma honra muito grande para mim. Alegria nossa, Rafael, poder desfrutar desse tempo da sua companhia, do conhecimento que você tem. Chegou de viagem, irmão, esses dias, rapidinho, veio para cá. Quero agradecer a sua esposa, Tiemi Sattier. Tiemi Sattier, muito obrigado por permitir o seu marido vir direto de viagem para cá, gente. Falando de Bíblia. Olha só, muito obrigado. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. É uma alegria poder receber aqui metade de você que está aqui hoje falando, representando a sua casa e também o reino de Deus. E é uma voz para nossa nação. Pastor, agradece ao Emanuel Sattier também, que ele tá em cima dela lá. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Emanuel Sattier. Deus abençoe sua vida, que você cresça como cresceu o menino Samuel, diante de Deus, diante dos homens, sendo um canal de bênção, e que a graça que o Senhor deu a seu pai, ela transborde sobre a sua vida. Amém. E que você seja uma flecha para acertar o alvo. Amém. Que assim Deus abençoe. Seja. Recebemos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos falando aqui já sobre assuntos do dia a dia, assuntos de pauta política, racismo, assuntos bíblicos. O Rafael contou no primeiro episódio sobre a sua experiência no campo missionário, a sua experiência política, e nos falou aqui de forma muito brilhante. Eu deixei de perguntar no primeiro bate-papo, mas deixei para o segundo, já logo como primeira pergunta, qual a verdadeira função dos poderes da nossa nação? Boa. Cara, é uma pergunta muito pertinente, hein? Parabéns pela pergunta, pastor. Mais uma vez eu quero agradecer a minha participação aqui, na verdade, no Falando de Bíblia, que é um podcast extremamente relevante para a igreja brasileira, tá bom? Essa lacuna dessa nova forma de se comunicar de maneira mais descontraída, né? Mais extrovertida e menos formal, é importantíssimo que alcance o coração das pessoas, os jovens, principalmente. Então, parabéns pela iniciativa, tá? Vamos lá. A gente tem 3 poderes no Brasil, tá bom? A gente não é um parlamentarismo, né? Como, por exemplo, acontece na Inglaterra, como acontece na Hungria. O que é o parlamentarismo, né? Eles são... você não tem o presidente propriamente dito, você tem o primeiro-ministro. São os parlamentares mais votados da Câmara, né? Então, ali tem a direita e a esquerda. Se aquela maioria da direita foi votado na Câmara, aquelas pessoas, aqueles parlamentares escolhem um dentre eles para ser o representante. Aí é o primeiro-ministro, ou o premier, né? Tem isso na Inglaterra, por exemplo. O Boris Johnson, ele não é o presidente da Inglaterra, ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. No Brasil é diferente, tá bom? Aqui nós temos 3 poderes, tá? A saber, judiciário, legislativo e o executivo. Isso vai acontecer em todas as esferas do território nacional, nos estados e nos municípios. Mas vamos falar na esfera nacional, o pessoal entender melhor na figura, por exemplo, do poder executivo, que é o poder do presidente da República, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é o chefe do poder executivo. O nome já diz, ele executa, é aquele que faz, é aquele que manda as verbas, é o que tem a chave do cofre. Por isso que tem uma certa perseguição aí, né? É aquele que não rouba e não deixa ninguém roubar, né? É o capitão que está lá, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então ele tem a chave do cofre, ele é responsável pelas Forças Armadas, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Ele executa obras estruturais em todo o território nacional, é
o presidente da República. É desse poder, competido a esse poder tais tarefas, tá bom? Dentre eles também tem o poder legislativo, que são os deputados federais e os senadores da República, é a Câmara Federal e o Congresso Nacional como um todo. O que eles fazem? O poder legislativo, eles legislam, eles criam leis, eles criam projetos de leis, e essas leis que vão reger o povo brasileiro. É importante, porque depois eu vou até tentar explicar no âmbito municipal, que você vai ver essa esfera acontecendo no âmbito municipal. Você tem, por exemplo, o prefeito, que é o chefe do executivo, o vereador, que é o legislador, o cara que cria as leis municipais. Mas eu estou botando lá em Brasília, lá na nível nacional, porque geralmente as leis que regem, que vão funcionar e que vão se sobrepor às leis municipais são as leis federais, tá? Depois eu vou abrir um adendo sobre o judiciário, que eles fizeram uma grande bobagem no período da pandemia, quando as leis federais não ficaram subjugadas às leis municipais. O STF, os ministros do STF, ele acabou dando prerrogativa para que cada governador e cada prefeito fizesse o que quisesse nas suas respectivas cidades e estado, tirando total o poder e a autoridade do presidente da República, mas é outra coisa. Então falamos do poder executivo, falamos do legislativo, o executivo é aquele que executa, o presidente Bolsonaro é o chefe do executivo. Falamos do legislativo, que é dividido em dois ali, que é o Senado Federal, que é presidido pelo Rodrigo Pacheco, mineiro, e a Câmara Federal, que é presidida pelo Arthur Lira. E agora o terceiro poder, e não menos importante, é o Judiciário. O que o Judiciário faz? Né? O Poder Judiciário, são juízes de primeira, segunda, terceira instância, desembargadores, mas eu vou falar da esfera nacional também, que é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, que vocês estão acostumados a ver sempre na televisão aí, né? Deveriam ser menos público, mas acabaram tomando algumas medidas, principalmente de 2020 para cá, que ganharam uma fama, inclusive até negativa, né? A avaliação da instituição STF, no que diz respeito à sua confiança, caiu bastante diante da população brasileira. Então, o Judiciário são aqueles que executam as leis também, aquele que guarda a Constituição, tá? O Congresso Nacional e o Senado Federal e a Câmara Federal, eles vão lá e fazem as leis, essas leis são aprovadas porque eles são representantes do povo, o Executivo executa e o Judiciário fiscaliza. O Judiciário também, ele é o guardião da Constituição, tá? Então esses são os três poderes. Eu lembro de uma brincadeira que você vai rir muito. Um adolescente chegou em casa e eu estava na casa de uma pessoa esperando o horário do culto, e ele falou assim: tio, me ajuda aí a resolver uma questão aqui de escola. Uhum. Aí eu falei: não, me dá o livro aqui. Aí peguei o livro, li o que ele estava estudando, e era justamente sobre a questão dos três poderes. Eu perguntei para ele: o que são os três poderes? Aí ele falou assim: essa é fácil. Eu falei: é mesmo? É. Eu desconfiei. Quando a criança fala que é fácil, eu falei: quem são os três poderes? Ele: Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu falei: você tá de brincadeira. Você tá de guerra comigo. Errou! Olha, rapaz, ele fica constrangido comigo até hoje. Porque hoje ele já tá namorando, já tá grande. Já... Usou o cara até hoje. Aí ele olha pra mim e fala assim: Ô, Ti, você não vai falar perto dela aquele negócio não, né? Aí eu: quem são os três poderes? Aí ele: opa, você tá doido? Mas vamos lá, gente. Você tá vendo aí que de forma muito brilhante o Rafael, ele resumiu pra gente o que são os três poderes, e a minha pergunta ainda dentro dessa é: por que esse cabo de guerra onde um poder tenta derrubar o outro, uma vez que você brilhantemente disse que dá destaque para um poder, dizendo que ele é o guardião moral da nossa Constituição, e parece que muitas vezes ele rasga a nossa Constituição. Sim. Fazendo com que haja uma desmoralização de um poder. Sim. A fim de que eles sejam os intocáveis. Perfeito, perfeito. Cara, o STF, ele avançou diversas linhas que não deveriam ser avançadas, tá? Uma vez o presidente Jair Messias Bolsonaro foi nomear o diretor da Polícia Federal.
A Polícia Federal também ela é um órgão que compete ao Executivo. É prerrogativa do presidente da República indicar quem vai ser o presidente, o diretor, na verdade, da Polícia Federal, assim como o diretor da Polícia Rodoviária Federal. É prerrogativa dele. Assim como é prerrogativa do governador de um estado determinar quem vai ser o comandante-geral da Polícia Militar, que é uma prerrogativa estadual. Polícia Federal é uma prerrogativa federal, e aí quem manda é o presidente da República. O presidente foi indicar um homem chamado Ramagem, tá? E ele foi impedido pelo STF. Isso é prerrogativa do presidente. Essa é uma das coisas que aconteceram. Recentemente, um deputado federal chamado Daniel Silveira fora preso e ficou preso durante 9 meses porque ele falou algo que não agradou aos ministros do STF. A questão não é o que ele falou. A questão é que ele não poderia ser preso, porque o 53º artigo da Constituição Federal, é o 53, o artigo 53, ele diz que o deputado federal ele não pode ser preso por quaisquer palavras, ou melhor, ele não pode ser penalizado civil e penalmente por quaisquer palavra, voto e atos. Ele não pode ser preso. Palavras, votos e isso aí, palavras e votos. Ele não pode ser preso por isso. O Daniel Silveira, um deputado federal que, ainda que muitos discordem daquilo que ele falou, que eu também discordo da forma como ele falou, o que ele falou representa o anseio de muitos brasileiros, que o STF tem que ser colocado no seu devido lugar, que deve respeitar as prerrogativas dos demais poderes, o legislativo, o executivo, mas às vezes a forma como você fala, papai e mamãe sempre ensinou pra gente isso, a gente perde a razão muitas vezes pela forma como a gente fala, e o Daniel perde a razão pela maneira como ele falou, mas não significa que o que ele falou estava errado e o que ele não podia falar. Ele é um parlamentar, a função principal do parlamentar é parlar. Parlar é falar. Então ele tem que falar. É a prerrogativa dele. Ele recebeu 31 mil votos do povo fluminense, do estado do Rio de Janeiro, para representar. Então ele representa 31 mil vozes. E ele foi falar. E ele não pode ser preso. Então o STF, mais uma vez, ele rasga a Constituição na qual ele deveria proteger para fazer com que os seus anseios sejam feitos. Então o que acontece é que é uma situação muito delicada, tá? O Brasil passou por problemas dificílimos na pandemia e o STF tem culpa disso. Ó, aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, todo mundo sabe a guerra entre traficantes, do comando, do terceiro, de uma série de outras facções, milícia, uma confusão de facção aqui. E a gente sabe que os traficantes eles se fortalecem não para combater a polícia, mas para combater os outros inimigos da sua facção. E aí o que o Fachin, que é o ministro do STF, fez? Fachin é o mesmo que descondenou o Lula, que anulou o Lula, a condenação do Lula, e é o mesmo que deu poderes políticos para o Lula voltar a se eleger. Imagina, um bandido, um ladrão voltar a se candidatar para presidente da República. Olha, se você tiver a tua ficha suja por roubo, por qualquer coisa, independente do artigo 155, 157, e se você fizer uma entrevista de emprego e se o patrão, que vai ser o seu suposto patrão, te pedir lá o nada consta e tiver alguma coisa lá, você é capaz de perder o seu emprego pela tua ficha suja. Mas no Brasil, por um ministro do STF, um ladrão corrupto pode se candidatar à presidência da República. Esses e outros são os desmandos do STF e é por isso que as instituições elas estão abaladas, porque o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, ele está invadindo, no caso do Daniel Silveira, os poderes do Legislativo e no caso do Ramagem, tanto os outros na presidência da República, os poderes do Executivo. Isso não vai acabar bem. Tá vendo aí, gente? É por isso que a gente precisa estar informado. O obreiro precisa estar bem equipado, aprovado, perfeito, atualizado, perfeito, tanto na palavra quanto ao seu tempo, ao que está acontecendo à sua volta, porque nós, ainda que não sejamos desse mundo, enquanto estivermos aqui, nós votamos, pagamos impostos, estamos sujeitos à lei desta terra para poder cumpri-la. Isso. E sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Isso. A gente, querendo ou não, elas estão lá porque Deus as permitiu chegar, as colocou ali. Então, assim, o que a gente pode esperar, Sati, desses próximos dias diante das eleições presidenciais que estão chegando? Uhum. O que pode nos dar, assim,
acender a luz pra gente de atenção. Sim. E o que a gente pode, tipo assim, graças a Deus, tá indo tudo bem. Sim. Ou como cristão, não. A gente precisa posicionar e orar. Perfeito. Né? Porque a Bíblia fala, primeiro você... A turma, ela inverte, né? Vamos orar e depois... Não, é vigiar para depois orar. Isso. Primeiro a gente age, a gente se atualiza, se antena e aí a gente ora. Perfeito. Pastor, pergunta extremamente importante, tá? Esse ano é um ano decisivo para a política e para a nação brasileira, tá? É um ano decisivo. Igreja Evangélica Brasileira, cristãos, irmãos na fé. Esse ano é um ano decisivo, politicamente falando. É um ano que vai definir os rumos da nossa nação. Então, a sua participação, a sua interação, a sua informação, o seu desejo de agir, né, que a oração é isso, é orar em ação. É fundamental para a condução do nosso país. Tem gente que questiona sobre isso. A igreja, ela está posicionada à direita ou ela está posicionada à esquerda? A igreja, ela está posicionada à direita, é o conservadorismo. É óbvio que o termo direita e esquerda, ele vai acontecer agora na Revolução Francesa. A igreja é a igreja desde isso. A igreja é a igreja antes do mundo ser de direita ou de esquerda. Agora, o que é o conservadorismo? Eu vou concluir na pergunta. O que é conservar? Conservar é literalmente conservar. Poxa, se você venceu na vida estudando, se dedicando, por que você vai ensinar para o teu filho outra coisa? Ensina o mesmo caminho. A Bíblia, inclusive, diz isso. Ensina o menino no caminho. Não é o caminho, é no caminho que se deve andar. Ó, eu estou trilhando aqui neste caminho, vem atrás de mim porque vai dar certo. Isso é conservadorismo. O que é conservadorismo? É conservar aquilo que deu certo, velho. Já o progressismo, as ideologias de esquerda, né, e de extrema esquerda, eles querem simplesmente deturpar tudo aquilo que fora construído para começar uma nova sociedade. O modelo de família que nós temos hoje é o que deu certo, é o que está dando certo. O modelo romano não deu tanto certo, que tinha orgias, tinha uma série de coisas entre eles que não deu tanto certo. O modelo hoje é pai, a mãe, os filhos, é o que trouxe a humanidade até aqui. O modelo econômico é esse, o capitalista. Antes do modelo capitalista, antes da Revolução Industrial, a partir da Inglaterra, as pessoas não tinham terras, as pessoas não tinham casas, as pessoas não tinham posses. Hoje, com o capitalismo, você tem 2 telefones. O pastor tá aqui, ó, tá com um telefone aqui e tá com o outro aqui vendo a pauta. Isso é o capitalismo. E isso, a direita, o conservadorismo, ele tomou para si para conservar. Aí o crente pergunta assim, pastor, para finalizar a pergunta, pô, mas o mundo vai piorar. O mundo jaz no maligno. Eu não tenho que me envolver com política porque vai dar... A gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. Errado. Imagina que o sal, ele tem diversas funções. A Bíblia fala sobre isso, porque nós somos o sal da terra. E uma das funções do sal, ela é temperar. E a gente tem que temperar e sal salga, né? A Bíblia vai dizer que o sal... que não salga, que não tempera, ele é um sal insípido e ele não serve para nada, simplesmente ele só serve para ser pisado. Jesus ali, quando ele disse isso, ele está fazendo alusão a uma técnica romana que eles tinham para construir estradas. Eles jogavam um sal insípido na vegetação, aquele sal que não servia para nada, ele matava a vegetação, eles pisavam naquele sal e a partir dali eles construíam estradas. Mas voltando para o sal, uma das funções do sal também é conservar. Então você pega 2 pedaços de carne. A carne tá cara, tá, galera? É inflação. Mas pega 2 pedaços de contrafilé. Já fica com essa água na boca aí, em nome de Jesus, nesse programa aí. Pastor, tu vai pagar meu almoço hoje. Tô brincando. Maravilha. Vamos lá. 2 pedaços de contrafilé. Exponha ao tempo. Sendo que antes de você expor ao tempo, pega o sal grosso e envolve de sal grosso e o outro deixa sem sal. Joga lá o tempo, botou pra fora de casa, pendurou lá onde você quis. Depois de 1 mês, a carne sem sal, ela vai estar podre. Muito podre, cheirando mal. A carne com sal, ela vai estar ali praticamente defumada em boas condições. Se passar mais de 1 mês, até a carne com sal ela vai apodrecer. Moral da história. O sal, que somos nós, o cristão, ele não está aqui para salvar a carne, nem para salvar o planeta. O mundo jaz no maligno.
vai dar ruim e Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Mas o nosso papel como igreja é preservar, é cuidar, é conservar, a fim de que a podridão demore para chegar. Então eu e você, a igreja, ela é a resistência, ela é a muralha que impede que o progressismo destrua a sua casa, destrua a sua família e por fim destrua a igreja. Então uma carne sem sal ela apodrece rápido, mas uma carne com sal ela demanda tempo. Então a igreja, politicamente, ela está posicionada como um sal conservador, que conserva a carne e que impede que os avanços do progressismo destruam a igreja com facilidade. Eu até reparei uma pauta progressista um tempo atrás, quando de uma agência de fast food, eles colocaram lá uma situação e eles não fizeram muita força, não. Eles usaram a nossa moralidade para divulgar o assunto deles. Olha isso. Porque a gente naquela de que não pode, não, vamos gritar. É o que eu falei na igreja outro dia, os irmãos ficaram atribulados comigo. Eu falei, irmão, não adianta você gritar agora como leão e na hora de votar como asno. É isso aí, exatamente. Você votar sem entendimento. Exatamente. Não adianta você falar agora e daqui a pouco tá apoiando um camarada que vai apoiar aquela pauta isso aí. É contra aquilo que você tá falando. Isso aí. É por isso que a gente fez no assunto passado, na pauta passada, a questão do cristão não votar na esquerda. Sim. Porque a sua pauta é antibíblica, a sua pauta é antifamília. Total. E assim, Sati, eu fico pasmo como que nos nossos dias as pessoas não conseguem enxergar o que está desnudo na nossa frente. Mais alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Perfeito. Não, as pessoas elas não têm um entendimento, por isso que é importantíssimo iniciativas como essa do podcast, do Falando de Bíblia, que é uma iniciativa onde as pessoas elas acabam sendo elucidadas, elas acabam sendo ajudadas no que diz respeito às suas dúvidas, às suas dificuldades. Porque realmente a política é difícil de entender. As pessoas têm uma séria dificuldade de entender, sobretudo o evangélico, porque pensa muito na caridade, pensa muito no amor, e a esquerda muitas vezes ela está mais inserida dentro dessa pauta social. Mas é importante dizer que pauta moral não é prerrogativa da direita ou exclusividade da direita, nem pauta social exclusividade da esquerda. A direita também faz obra social via igreja evangélica dentro das comunidades. As comunidades estão tomadas de igrejas evangélicas e famílias estão sendo transformadas através da atuação do evangelho dentro dessas comunidades. Gente, enquanto o Rafael toma uma água aqui, eu quero agradecer a você que está com a gente aí no nosso bate-papo. Esse é Rafael Satielli, aqui do Rio de Janeiro, e eu tenho a oportunidade hoje, através do Marcelo Castro, quem fez essa ponte, o Samuel Alencar, me proporcionar aqui, ao Falando de Bíblia, a alegria de recebê-lo e conversar sobre esses assuntos para esclarecimento e também manter a Igreja do Senhor atualizada. Muito obrigado, Rafael, por atender o nosso convite. Eu que agradeço, a alegria é minha. E não deixe de deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo com alguém. E agora você também pode mandar o coraçãozinho, que é uma nova aí da plataforma do YouTube. Você pode mandar o coraçãozinho. Quem manda coração também manda uma doação. Boa. Fique super à vontade. Nós não somos aqui patrocinados por outras pessoas, politicamente falando. Nós temos o nosso gasto aqui, mas, todavia, você sabe que eu não sou de falar isso, mas no Superchat ou lá na questão do compartilhamento, do like, você tem hoje o coraçãozinho que também pode você abrir o seu coração para abençoar esse coração aqui e a gente continuar a nossa pauta. Perfeito. Queridos, dentro dessa pauta que o Rafael falou, eu preciso fazer uma pergunta para ele muito importante, porque é um assunto que sacode os nossos dias, que mexe com a igreja brasileira, porque muita gente não sabe como lidar com essa questão. Na pauta passada nós falamos um pouco aqui, até falamos citando o pastor Silas Malafaia, que foi um grande expoente em defesa do evangelho. Sim. Quando falado da PL 122, que não era só uma causa de casamento de duas pessoas do mesmo sexo, não era só isso, era muita coisa que estava embutida ali. Eu tive a oportunidade de ler em algumas questões de alguns congressos, conferências que preguei sobre família, eu tirei a cópia e dei para os líderes da igreja e deixei disposto para que os membros lessem quais seriam os danos nas nossas crianças. Porque muita gente achava que não era, e hoje muita gente fala assim, poxa, pastor Paulo, o que você falava lá em 2009, 2010... Está acontecendo. Está acontecendo. Eu falei, gente, falamos antes para que a gente fizesse um muro de proteção. E aí a pergunta é,
ideologia de gênero. O que realmente está por detrás desse movimento? Perfeito, cara. Olha só. As pautas identitárias, né, de gênero, é importantíssimo a gente falar disso aqui, porque o que a esquerda tenta colar, emplacar em nós conservadores, sobretudo cristãos, que de certa forma também somos conservadores, é que nós somos homofóbicos, que nós somos contra o homossexual, que nós queremos ou desejamos a sua morte. E não é uma verdade isso, tá? As pautas identitárias, elas estão muito além do casamento homoafetivo, tá? Principalmente quando são conduzidas pela esquerda. Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, como cristão, eu não concordo. Como cristão, não acho certo um homem casar com um homem. Mas como cidadão brasileiro, amparado pela Constituição Federal, como todos os brasileiros estão, é justo que um homem case com um homem. O homem já pode casar com um homem. Se ele tiver casado com esse homem durante mais de um determinado tempo e esse cara falecer, ele tem o direito à herança desse homem. Isso não tem problema algum. Cada um faz o que quiser da sua vida, faz o que bem entender da sua vida. Na minha visão religiosa, na minha visão bíblica, que não é a religião de todos os brasileiros, que não é a religião do meu vizinho, por exemplo, pode ser que isso... pode ser não. Isso traz uma condenação, isso traz uma situação no que diz respeito à vida após a morte. Mas esse é um entendimento que eu tenho como pastor, que eu tenho como cristão. Como cidadão, ele é um cidadão como eu. Ele é uma pessoa comum, normal, que tem os seus direitos, que tem os seus deveres, porque o que muito se fala nos movimentos HDMI+, né? Nesses momentos, é que só tem direito, mas tem os seus deveres, e tem uma série de prerrogativas que essas pessoas fazem. Eles pagam impostos, eles comem, eles consomem. Gente, são pessoas como eu e você. Mas aí tem uma situação. O movimento LGBTQI+, eles não estão lutando por esse direito. O movimento LGBTQI+, não quer simplesmente que o casal homossexual vá para o shopping e volte para sua casa. Não. Eles querem algo mais. Eles querem, por exemplo, que um homossexual case dentro de uma igreja evangélica. Aí você fere o meu princípio como evangélico. Você fere o princípio da comunidade evangélica ou da igreja local, entendeu? Dentro da igreja evangélica, a gente segue a palavra de Deus, a Bíblia. E na Bíblia, a Bíblia condena tais práticas. Então o que acontece? Se você quer ser um cidadão homossexual, vá em paz. Mas se você quiser ser um cristão homossexual, a própria Bíblia, que é a regra de fé e conduta do cristão, ela vai te condenar. Não é um pastor, não é um homofóbico, não é um assassino, é a própria Bíblia. Então assim, você quer ferir um princípio que é irrevogável. E a própria Bíblia já tem isso. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, a gente vê claramente um homem, né, um grupo de homens tentando assediar um anjo. Pela beleza daquele anjo, e aquele anjo acaba, né, deixando todos aqueles homens cegos ali, a fim de que ele não fosse violentado por aqueles homens. Então a Bíblia fala claramente disso. E eu falo aqui, a Bíblia vai dizer, tá na Bíblia, pessoal. Se você quer ser, você é um cidadão homossexual, vá em paz, não tem problema nenhum. Vou apertar sua mão, vou te abraçar, vou te aceitar, não tem problema nenhum. Eu sou pastor de uma igreja evangélica e o que eu estou falando aqui é o que eu estou falando, não é nenhum que a igreja, não estou colocando a minha igreja, que eu faço parte dentro disso aqui. Agora, como cristão, a própria Bíblia ela vai te condenar. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão os reinos dos céus, o reino de Deus. Está na Bíblia. Então, quem sabe, esse tipo de prática é uma prática que você vai fazer fora desses princípios bíblicos. Isso está na Bíblia, não tem jeito, não tem pra onde correr. Eu acredito que o grande problema do ser humano, isso não é só os homoafetivos, é que eles querem a bênção de Deus, mas não querem... O Deus da bênção? O Deus que exige um padrão moral de vida. Exige. É verdade? Exige. E aí você tem os caras dizendo que Deus não manda em mim, meu corpo, minhas regras e tudo mais, e no final querem a bênção desse Deus. É incongruente. É incongruente. Sim, é completamente incompatível. É arrogante, é egoísta isso, entendeu? Você quer mudar toda uma fé milenar de mais de 2000 anos por causa do seu desejo agora. Não é isso. Está errado. E à luz da Bíblia está errado. A gente precisa falar disso abertamente, entendeu? Nesse perigo, Rafael, até onde isso pode prejudicar a vida de um líder religioso que não mudará a sua pregação quanto a esse assunto? Isso é muito sério, é muito importante, porque lá no Congresso Nacional tem deputados federais criando leis
que amordaçam pastores, que amordaçam líderes religiosos que têm esse discurso que eu estou falando, que à luz da Bíblia é errado, que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Peraí, então se eu ler a Bíblia e no texto que diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus, isso vai ser homofobia? Eu vou poder ser preso pela leitura das Sagradas Escrituras? Por isso que é importante você, evangélico, se posicionar não com preconceito, mas em defesa da sua fé e em defesa daquilo que você acredita. Ora, ele na casa dele, ele na rua, no espaço público, ele pode ser o que ele quiser, mas ele dentro de uma igreja, ele precisa respeitar as regras daquele lugar. Isso é regra básica, entendeu? Essa regra, quem aqui nunca aprendeu quando foi na casa de um amigo, de um vizinho, a mãe te beliscando, falando se comporta, não pede nada, se tá na casa dos outros, limpa o teu pé para entrar? É regra básica. E o progressismo faz isso. Ele quer desconstruir tudo aquilo que fora construído pelo conservadorismo e quer impedir que a sociedade caminhe por um caminho que sempre deu certo e nos trouxe até aqui. Aí, contrapartida, hoje você tem algumas igrejas que já estão aceitando membros, colocando seus líderes nos seus rolos de atividade e que se declaram homoafetivos. Sim. Como é que você, Rafael, consegue enxergar isso? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi um texto que você leu, inclusive, no programa anterior. Isso. Tá? Não vos conformeis com este século. A gente não pode se moldar aos padrões, aos novos padrões que estão sendo traçados para essa sociedade. E não só estão sendo traçados, mas estão tentando ser empurrados em goela abaixo aos evangélicos, aos católicos, aos cristãos como um todo. Entendeu? O movimento LGBTQI+, ele não está buscando o direito de um indivíduo, homem, que é apaixonado por um outro homem. O movimento LGBTQI+, ele está buscando a desconstrução da família tradicional, empurrando goela abaixo pautas que não representam o anseio da maioria da população. E quando a gente fala de anseios da maioria da população, a gente está falando de democracia. A nossa democracia, a República, né, Federativa do Brasil, é um país democrático. E na democracia é assim, vence quem tem a maioria. E a maioria da população brasileira ela é conservadora, a maioria da população brasileira é cristã, a maioria da população brasileira não usa drogas, a maioria da população brasileira não fuma maconha, a maioria da população brasileira é trabalhadora e a maioria da população brasileira, a mulher casada com o homem, tem filhos e foram felizes para sempre. Quer casar com teu amigo, o menino quer casar com teu amigo, não tem problema, não é proibido no Brasil o casamento homoafetivo. Inclusive, eu abro um adendo aqui. Sim. Eu acho super injusto, por exemplo, que um camarada que foi rejeitado pela sua família erradamente, a família expulsa o cara de casa porque o cara se assume homossexual, expulsa, destrata. Aí esse cara que foi expulso de casa, ele encontra no parceiro dele, né? Que não dá pra chamar de casal, porque o casal é homem e mulher. Tem que casar. Não casa, né? Homem com homem. Chama de pares. Com seu par, tá? Com seu parceiro ali. Esse parceiro dá um apoio que a família não deu, que também passou por esse mesmo problema na sua família. Eles se juntam. 10 anos depois, ele tá advogado, o outro tá empresário, crescem, adotam seus filhos e vivem uma vida feliz. Aí, vamos supor que um desses venha a falecer por idade, por um acidente. É injusto a família que rejeitou ele lá, que chutou o cara, que destratou o cara quando ele não tinha nada, agora reivindicar a herança. No meu ponto de vista, e podem me criticar, a herança tem que ir pro par dele, porque foi o cara que construiu junto com ele. Então a igreja tem que partir para um debate maduro. O que é a causa cristã, religiosa, restritamente religiosa, e o que é uma causa social, ou da cidadania daquele indivíduo. Então, como cidadão, ele tem total direito de receber aquela herança do par dele. Então é muito importante a gente falar isso. A igreja não é homofóbica, pessoal. A igreja não quer matar os homossexuais, a igreja não quer rejeitar os homossexuais. O homossexual que quiser congregar numa igreja evangélica, ele vai estar lá. Agora, ele não pode impedir que o pastor pregue a verdade e que o pastor pregue a palavra de Deus. E vai chegar o momento que a palavra vai dizer que os afeminados não herdarão o reino dos céus.
E acaba se tornando uma problemática para nós, porque parece que querem a qualquer custo colocarem uma questão para nós que, na verdade, a gente já está orientado e muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Assim como eles esperam que nós também olhemos para eles e eles estejam bem resolvidos. Sim. A gente entenda isso. Só que fica essa guerra política. Aí vem a outra pergunta. O que a igreja deve esperar diante dessa guerra política que vivemos nos nossos dias? O pastorzão que está lá e que, não, política do diabo, eu não me envolvo. Não se envolve nisso aí não, meu filho. Vamos lá. Como é que... E também a igreja que está antenada, que está ligada, que está ali falando, assim como o pastor Malafaia, pastor Antônio de Paula Júnior e outros mais hoje, que quando falam, a pessoa fala assim, chegam a ser agressivos. Não. É porque não tem como falar desses assuntos sem você colocar a sua emoção para fora também. Sim. As pessoas falam assim, pastor Paulo, por que vocês lá, assembleanos, falam muito alto? Eu falei, porque... a gente gosta, pô. A gente gosta de falar alto, a gente não tem como ficar falando de Deus naquela mecânica de que porque Deus vai operar aqui. Amém. O Senhor já passou no meio do seu povo. Não, irmão, se Deus está ali, você vai pro futebol, Maracanã. Você não grita lá? Flamenguista que nós somos. Vai ficar lá indiferente? Não vai, mano. Você vê que até a outra torcida vacinou o nosso presidente, estando ele no meio da torcida do Flamengo. Sim. Né? A questão do respeito. Claro. A questão é que as pessoas hoje, Sati, elas não buscam isso. Amor você não compra, respeito você não compra, é como entrar numa farmácia e compra. Você vai adquirindo. Exatamente. Não é? E aí, o que a igreja deve esperar desse momento em que ela vive nos nossos dias dessa guerra política? Qual é o posicionamento da igreja? Perfeito. Qual é o posicionamento da igreja? Pessoal, não existe vacância de poder. Ou seja, não existe espaço vazio na política. Alguém vai preencher esse poder, alguém vai preencher esse espaço, alguém vai sentar nessa cadeira. Se você não se envolver com política, se você não se politizar, se a igreja permanecer nessa inércia de não querer se envolver por política ou com política, você de qualquer forma vai ser governado por alguém que não gosta de você. O que você quer? Você quer ser governado por alguém que você gosta, que te representa, ou por alguém que você não conhece? Vou fazer uma analogia aqui básica. Você entra numa pizzaria e aí o garçom te pergunta: "E qual a pizza que você quer?" O cara: "Não, o que você escolher pra mim aí, o que você quiser." "Pô, mas você não gosta de calabresa, de português?" "Não, escolhe lá pra mim lá o que você achar melhor, que eu não quero me envolver com esse negócio de escolher o que eu vou comer, não." "Beleza, então, tem certeza? Tem certeza, tudo bem." O cara volta pra cozinha e quando chega pra você, ele traz uma pizza de alho poró com brócolis, machixe e jiló. Fala: "Cara, que porcaria, tá amarga, com berinjela ainda, tá, não gostei disso." "Pô, manda voltar." "Não, você não escolheu, então você vai comer aquilo que eu vou escolher pra você." Pegou a visão, pastor? Lembrei de Alice no País das Maravilhas, o livro. No filme não conta isso não, mas quando a Alice está lá no País das Maravilhas, no livro diz assim, o mágico de Oz aparece pra ela lá e fala assim: "Pra onde você quer ir?" Ela: "Não, eu não sei." Ele diz assim: "Quando você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve." É isso aí. Então, se a igreja não escolher o político, alguém vai escolher por ela e vai governar com peso duro. Tem candidato aí, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão. Ele está dizendo que se ele for eleito, ele vai colocar os pastores no seu devido lugar. Que autoridade que esse larápio tem de falar que vai colocar os seus pastores no seu devido lugar? Quem é você? Você é autoridade eclesiástica? Você é formado em teologia? Você está vinculado a alguma instituição? Você é cristão? Você segue os preceitos da palavra de Deus? Você tem uma caminhada na fé? Então quem é você para dizer que vai colocar os pastores no seu devido lugar? Complicado. E aí, de repente, alguém pergunta assim: "Mas por que vocês bateram nessa pauta?" Porque esses dias atrás, um determinado cidadão que exerce o seu poder político entrou em uma determinada igreja católica, bagunçou, fez o terror, e depois, quando ele se encontra com esse determinado candidato à presidência da República, a primeira coisa que ele fala para esse baderneiro, que deveria ter o seu direito de autoridade política reivindicado, porque não foi para isso que ele foi levantado, para ficar amedrontando pessoas dentro do seu segmento de fé religioso. Não era dentro de uma assembleia, foi dentro de uma igreja católica. "Ah, pastor, o nosso programa é interdenominacional, gente." Oxe, e o valor da vida.
senhoras que estavam ali, pessoas que estavam ali, são chamadas de fascistas. Isso, e tocaram terror nelas. E o outro vai lá, aperta a mão e diz: quando eu for presidente, você não vai se preocupar com isso, companheiro, porque não vai ter eles. Ué, olha aí. Qual é o recado que ele está dando? Quando ele diz que vai colocar a gente na porta dos pastores que estão no poder, como aconteceu com o Otônio de Paula Júnior aqui no Rio de Janeiro? Sim, sim. Ele processou o presidente da CGADB também, o Lula. Ele processou o presidente. O José Wellington Bezerra da Silva Júnior? Sim. E, gente, é muito complicado quando você vê essas questões assim, cara a cara. E a gente acha que não está acontecendo nada. Não, está acontecendo muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Aí vem a pergunta, Rafael, como é que você foi despertado? Isso é uma pergunta mais particular. Como é que você foi despertado politicamente e em que momento você se viu vivendo tudo que você está vivendo hoje? Cara, vamos lá. Eu sempre tive medo de me posicionar e isso a grande parte dos cristãos tem. Principalmente porque eu sou pastor. E aí realmente eu ficava com um certo medo, né? Lá em 2018 eu fui pra rua, fiz campanha. Na verdade começou em 2012. Lembra daquelas manifestações que começaram em São Paulo, que não eram pelos 20 centavos, né? E ali, caraca, a Dilma era presidente e tal. E as pessoas foram para as ruas reclamando porque a passagem aumentou por 20 centavos no metrô. E acabou ali, na verdade, não foi pelos 20 centavos, esse era o tema, mas os 20 centavos foi a gota d'água, foi o que faltava para a taça derramar, né? E aí derramou, as pessoas foram para as ruas e a gente não sabia como se manifestava, porque a gente estava lutando contra um poder, que era a Dilma, contra um governo, mas em contrapartida a gente não sabia nem o que era. Eu, particularmente, vou falar por mim, conservadorismo ou direita-esquerda naquela atual conjuntura. Eu me lembro que eu não estava sozinho nesse tipo de pensamento leigo, que muitas pessoas iam levantar bandeira de partidos e as pessoas da manifestação, os organizadores falavam: não, tá proibido bandeira partidária. Mas até então não eram de direita nem de esquerda, estavam se encontrando. Até que em 2014 surge algumas coisas do presidente, do então deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, aqueles discursos, né, dele lá, né, é só não matar, é só não roubar, é só não traficar que você não vai parar na cadeia, né, aquelas coisas todas ali, e aquilo foi cativando determinadas pessoas, que foi o meu caso. 2016, a Dilma cai. Tá? O impeachment da Dilma, ele acaba acontecendo, ela é afastada, né, da presidência da República. O Michel Temer, né, acaba assumindo, ele era o vice-presidente. E aí já se falava mais seriamente, foi em 2016 que apareceu o nome do presidente Bolsonaro ali nas pesquisas, 4%, aquela coisa toda. E aí eu já tinha ali um desejo de, pô, caraca, esse cara me representa. Ele é meio maluco, ele fala umas paradas mais assim, da boca pra fora, mas é uma verdade. Eu me identifico com aquele cara, fala, mas eu tinha um medo. Por quê? Porque, pô, pastor, muito influenciado por essa ideia horrível de que política e religião não se misturam. Política e religião se misturam, sim. Política e religião se discute, sim, pessoal. Essa história, política se discute. Futebol pode, de repente, não se discutir. Beleza. Futebol não define tua vida. Flamengo ganhando, tu tá na mesma. Flamengo perdendo, você tá na mesma. Agora, você sendo governado por quem você não gosta, tua vida muda completamente. Então, política deve ser discutida sim. E não deve nem ser pareado e comparado a futebol ou outros assuntos fúteis, que são só restritamente ao entretenimento e à diversão das pessoas. Em 2016 eu comecei a me posicionar. 2018, campanha full time, recebi muitas críticas. Você é pastor, que não sei o que, esse cara é fascista, esse cara é nazista, esse cara é ladrão, esse cara é taxista, uberista, homofóbico. Eu falei, galera... Tudo que você pensar, falar do cara. E um pouco mais. Não, o pessoal falava assim, pastor, mas ele xinga palavrão. Aí eu falava assim, tá, mas eu não tô votando num padre, eu não tô votando por um cargo eclesiástico pro cara ser pastor, eu tô votando no presidente da República, meu Deus do céu. Se ele xinga palavrão, com ele. Se a boca dele é suja, com ele mesmo. Eu preciso de um presidente que faça a coisa acontecer no Brasil, porque o que a gente viu nos últimos 16 anos de governo de PT foi desgraça, foi pobreza, foi endividamento, foi roubalheira. Você sabe que a cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade que eu muito amo, que eu tive lá 3 semanas atrás, você sabe que a cidade de Belo Horizonte não tem metrô? Belo Horizonte, uma das 5 cidades brasileiras, não tem metrô.
E você sabe que lá em Caracas, a capital da Venezuela, tem estação de metrô construído com o dinheiro do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Nacional, que é o teu dinheiro. Ou seja, o governo do PT, ele pega dinheiro de brasileiro e não constrói metrô em Belo Horizonte, no Brasil. Não, ele construiu um metrô lá em Caracas, na Venezuela. O que explica isso? Isso é só um detalhezinho para você não votar na esquerda e não votar no PT. Me posicionei veementemente porque eu não estou votando num pastor nem num padre, eu estou votando no presidente da República. 2018, o presidente ganhou as eleições, fiquei feliz, eu fui lá e, ganhou a eleição, vou descansar, chega de expor, porque é complicado. O nego te bate mesmo, o nego fala e tal. Mas aí veio a pandemia, pastor. E aí eu vi a injustiça que estavam fazendo com o presidente, essa coisa de fica em casa, a economia a gente vê depois. Tá caro o preço da carne, né, fi? O arroz tá caro, não tá? Então, a economia a gente vê depois. O depois chegou. Imagine se você não tivesse auxílio emergencial de R$600. Imagine se você não tivesse uma série de coisas e benefícios que o governo fez para que você passasse a pandemia bem. Na pandemia eu me revoltei e comecei para Brasília. Pegava ônibus aqui sozinha para Brasília, de caravana, com o pessoal. Até que comecei a me posicionar, comecei a fazer um projeto chamado Endireitando em 15 Segundos, que foi a ferramenta do Reels, do Instagram, que antes era 15 segundos. Só 15 segundos. Hoje ela está até com 60 segundos, 1 minuto. E eu comecei a fazer alguns comentários sintetizados de política e a parada começou a viralizar. Os filhos do presidente começaram a compartilhar o conteúdo e realmente a coisa cresceu. Aí foi um caminho sem volta. Aí já não dá mais para voltar. Então hoje eu tenho uma rede social que está crescendo a cada dia. Eu sou comentarista político hoje no canal Todo Poder Emana do Povo. Eu escrevo no portal Vista Pátria, que é um dos maiores portais conservadores do Brasil. E tenho também um podcast que é veiculado no canal Vista Pátria, que aqui no Rio de Janeiro é o maior canal e é o top 5 no Brasil hoje. Então, tive inclusive agora no CEPAC, o maior congresso conservador do Brasil, não palestrando nessa edição, sentadinho, aprendendo, recuperando as forças, recarregando as energias. E aí começou a minha vida na política. Hoje eu também sou assessor parlamentar, né? Essa desenvoltura do cristão, do evangélico, de falar em público, de estar sempre no púlpito pregando quando a gente vai para a política. Por isso que você vê o Antônio de Paula, por exemplo, tendo um discurso muito veemente, né? Você vê o Magno Malta, por exemplo, quando discursa. Os cristãos, eles acabam tendo uma eloquência maior, tendo em vista esse trabalho que já é desenvolvido na igreja evangélica. Gente, quando a gente fala do Rafael Satie, a gente tem que lembrar que o Rafael ele tem não só a causa pela qual ele foi levantado, como missionário, como pastor, como esposo, como pai e como pai e esposo. Ele está olhando para o futuro do seu filho. É isso. Como pai, como marido, ele está olhando para a defesa da sua casa. Perfeito. Que é o que todo pai, todo marido, todo chefe, sacerdote do lar deve fazer. Perfeito. Ok? Então a gente está aqui blindando o que é aquilo que a Bíblia nos deu, a família tradicional. Que hoje tem um monte de modelo, né? Tem a família homoafetiva, sim, tem a família monoparental. Sim. São coisas que até já existiam, mas sim, hoje nomenclaturadas. Sim. Mas, assim, esse momento, Rafael, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a gente vê um grito de eis-me aqui. É isso. Eis-me aqui. É isso. A gente não se faz indiferente. A gente está dizendo assim, Senhor, me usa no púlpito, mas me usa na rua também. É isso, claro. Eu brinquei, até contei pro Samuel aqui, a UPA daqui do bairro onde eu moro, Nova Cidade, em São Gonçalo, ela estava lá, aí estava lá o valor na placa que foi investido e a data de entrega. Aí eu falei, gente, mas a data de entrega já passou 1 ano e pouco. Uau! Aí eu botei uma publicação no Instagram, marquei um senador, marquei um deputado, porque eu sabia que eles tinham participado da assinatura da verba para lá, e marquei o prefeito da cidade em questão. Perfeito. Rapaz, quase me mataram. Por quê? Você foi cobrar? Aí eu falei, mas já passou a data de entrega. Aí o cara falou assim, Paulo, mas você está se metendo por isso? Só porque lá na igreja tem um monte de velhinho? Eu falei, não. Porque lá no centro de Macumba também tem velho. É isso. A igreja católica também tem velho. Porque os ateus também têm velho. Precisam. Quando a UPA funcionar, não vai atender como prioridade, porque eu sou da Assembleia de Deus, porque eu sou batista. É a população. É a população. E as pessoas, elas não entendem que você está fazendo um grito pelo povo da sua terra. Da sua cidade. Da sua cidade. E os políticos que deveriam se atentar
por um anseio popular, por alguém que viu e está cobrando, eles ficam com raiva, como se não pudessem ser cobrados por aquilo. De Brasília veio telefonema para cá. Olha isso. Aí a turma compartilhou e tal. Aí o outro falou assim: ô pastor Paulo, vamos fazer o seguinte, já foi resolvido, não tem como tirar essa publicação? Eu falei: só se vier a ordem lá de Brasília. Aí a ordem de Brasília falou: não, já arrumamos confusão, já a poeira baixou. Eu falei: então deixa a poeira baixar da minha mente também, porque eles me ameaçaram aqui. Olha isso. Que eu vou deixar isso guardado, porque eu não sei o que eles podem fazer com a minha família. Uhum. Aí ele ficou meio assim, mas é disso que a gente precisa, de que eu posso ser crente, mas eu posso ser um camarada com uma mente atualizada. Perfeito. Eu posso ser um pastor, mas preciso estar aprovado diante de Deus e manejando a palavra da verdade, não só pela minha causa do evangelho, mas pela minha cidade. Exatamente. Que é o grito dos protestantes. Exatamente. Você começou a pergunta desse programa falando sobre os poderes, né? Sim. E aí eu falei que se tivesse oportunidade eu falaria sobre a esfera municipal. O que você fez em olhar aquela placa ali? Que a placa dizia que ali estava sendo construída uma unidade de pronto atendimento, que o orçamento foi 10 milhões, dando um valor fictício aqui, e que ela teria o prazo de 1 ano para ser construída. Isso aí foi o que o executivo determinou. O prefeito da cidade, o executivo daquela cidade determinou. Vai ser com 10 milhões e no prazo de 1 ano a população já vai estar usando. A função do legislativo da cidade, do município, é o vereador. Esse vereador, ele tem que fiscalizar o prefeito. Ele tem que fiscalizar as obras da prefeitura. Ele tem que fiscalizar os prazos, os orçamentos. Se a empresa que está fazendo a obra não tem nenhum problema com corrupção. Isso que o vereador tem que fiscalizar. Como o vereador ele se omite, a placa estava lá com uma obra de mais de 1 ano, de ultrapassando o limite, fazendo aniversário, e o vereador não fez nada, por quê? Porque o vereador está mancomunado com o executivo, com o prefeito, ou seja, o prefeito está atrasado, mas vocês não podem me cobrar, porque vocês têm esse negocinho aqui, e fica naquele todo mundo na cor de cavaleiro. Aí o cidadão que foi você, protagonizando ali, teve que se manifestar e lutar pelos seus direitos, afinal de contas, é o teu dinheiro que está investido ali e a obra não é entregue. Vou fazer aqui uma proposta para você que eu já falei aqui quando eu recebi o Samuel. Você vai à oração na sua igreja, em outras igrejas, você que é assembleano, você que é pentecostal, você que é congregacional, você que é presbiteriano, gosta de uma conferência, gosta de uma boa exposição bíblica, vou te fazer um convite totalmente diferente. Vá a uma sessão da Câmara na sua cidade. Boa. 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 Vê lá o que acontece. Vê as conversinhas que tem lá. Os camaradas, às vezes, Sati, eu ficava impressionado. Quando eu estava trabalhando em Itaboraí, os caras não conseguiam se relacionar bem ali na conversa entre eles. Olha isso, cara. Quando eu estava muito mal, triste, eu ia lá para a Câmara. Eu sabia que os caras não sabiam fazer uma emenda de lei, os caras não sabiam falar. Olha isso. E eu ria, porque parecia um circo. Eu cito a cidade de Itaboraí, mas São Gonçalo também não era muito diferente, não. Sim. Porque teve um episódio de um determinado vereador que levantou para dar um tapa na cara do outro. Caramba. Mandando o cara calar a boca. Porque o cara se achava o dono da cidade. Como que estivesse mandando mais que o prefeito e o próprio Deus. Como se ele fosse o próprio Deus na cidade. O intocável. A ponto dele tocar o terror no jornal. Caramba. A notícia na época do cidadão foi que ele foi lá com a gangue dele, com o grupo dele e mandou parar tudo e parou mesmo. Caramba. Então, assim, quando você vê os caras que são leões ferozes para fazer uma coisa e outra, da demanda que não é política, mas politicamente não grita pelo povo. Entendeu? Só pelos seus próprios interesses. Só pelos seus próprios interesses. Gente, muito obrigado a você que está aí caminhando com a gente. Nós estamos caminhando para o final e eu preciso agora fazer uma outro tipo de interação ainda com o Rafael Satier aqui, que é aquele toma lá da cá, eu vou falar uma palavra e ele vai falar o que pensa sobre essa palavra, o que essa palavra significa para ele. Vamos lá. No bate-pronto, Rafael, na palavra e a resposta é igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Brasil. Acima de tudo. Missões. Nasceu no coração de Deus e é prerrogativa da igreja pregar o evangelho nos 4 cantos da terra e assim ele vai voltar. Política. É extremamente importante a gente se posicionar, se inteirar e votar com consciência cristã, a fim de que os representantes favoreçam as pautas cristãs, que é a pauta da maioria dos brasileiros. Um personagem do Antigo Testamento.
Davi. Davi. Por que Davi? Adorador. Eu sou músico, sou adorador. É músico também? Não por ser músico, o adorador não tem nada a ver com músico, né? Ele adora com a música, mas a obra de Davi, o trabalho que ele fez é fenomenal. Um personagem do Novo Testamento. Jesus. Fora Jesus. Fora Jesus, apóstolo Paulo, porque foi missionário, fez 3 viagens missionárias, cidadão romano, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, e ainda assim, com todo esse conhecimento de Gamaliel, entendeu que tudo aquilo que ele conheceu diante dos homens era como esterco diante da excelência do conhecimento de Cristo. Gente, é muito prazeroso estar aqui com o Rafael Sattier, mais uma vez, podendo compartilhar esse chamado de Deus da sua vida, que é também a vida política. O Rafael, ele tem a sua igreja, pela qual ele faz parte. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos Gregório, que é o presidente geral. Quem sabe um dia trazê-lo aqui. Pô, seria muito bom. Porque ele tem experiências fantásticas. Um homem é demais, um homem é demais. Tem um know-how muito grande para poder falar de Deus aqui. Cara, tem história, né? A obra fala por si só. E também agradecer a sua família, né, que cedeu esse momento para a gente estar aqui. Sua esposa, seu filhinho, o Emanuel, né, que está lá acompanhando a programação. Um beijão para a família do Rafael Sattier, da nossa família aqui falando de Bíblia. É um prazer, Rafael. Qual é a sua consideração final? Agradecer a todos vocês mais uma vez, agradecer ao pastor e ao espaço que me foi aberto aqui no podcast falando de Bíblia. Agradecer por esse trabalho e dizer que é um trabalho extremamente relevante. Continue, conte comigo, no que vocês precisarem, eu estarei à disposição quantas vezes forem necessário. Para mim vai ser sempre uma honra estar com vocês aqui. Como é que faz para saber mais de política lá no canal do podcast de vocês? Fala aí. Beleza, olha só, a gente tem o nosso canal, o próprio canal, que é o Pod Política lá no YouTube, tá? Como também a gente está veiculando os nossos vídeos no canal Vista Pátria, que é o canal do nosso querido amigo Alan Frutuoso. Já tem quase 1 milhão de inscritos lá, tá? Se você quiser saber mais, você pode contar no Pod Político no canal Vista Pátria, assim como também nas minhas próprias redes sociais. @Rafael Sattier no Twitter, no Facebook e no Instagram. Gente, é um prazerzão estar aqui com você até agora, você que acompanhou toda a nossa conversa e de repente está aí se perguntando, Pastor Paulo, você é político? Ainda não. Já me fizeram propostas políticas. Não sei você, Rafael. Já. Direto. Já. Você é um ser político, mas não está exercendo nenhum cargo político. Sim, mas isso está entranhado na gente, principalmente quando a gente entra no ônibus e a gente vê a galerinha lá, toda uniformizada, que passou a aula toda sentada. Não sei que canseira é essa e não cede o lugar. Aí você faz política também, né? Rapaz, levanta aí. Deixa a tia sentar aí, pô. Já tá paga, né? Tá lá com a carteirinhazinha. Deixa a tia sentar aí, rapaz. Já o ônibus no frear dá um problema maior aqui. Aí outro dia a tia falou pra mim assim, não se mexe na minha vida não. Tô velha, mas não tô morta. Ih, mandou pra você. Meu pai, eu falei, Senhor da glória, dá mais saúde pra essa velha. Ela, velha é sua mãe. Aí eu falei, meu Deus. Gente. Aí ela olhou pra mim, aí falou assim, você pode ver que você tá querendo ganhar voto aqui dentro. Eu falei, não, tia, não tenho pretensão política, não. Meu Deus. Aí ela foi e ficou rindo, e ela falou assim, não? Eu falei, não. Mas minha mãe me ensinou que quando o mais velho chega eu tenho que respeitar, eu tenho que ceder lugar. Uau, é isso. Mas eu não tô grávida, eu não sou doente. Não, independente, a senhora é uma mulher. É isso. Aí ela me olhou assim. Não dava pra fugir. Tem que ter mais gente assim, né? Aí mudou a fala. Mas, gente, muito obrigado pelo companheirismo no Falando de Bíblia. Daqui a pouco eu vou fazer aqui uma surpresa para vocês. Vou tentar trazer aí o Samuel e o Rafael junto. Uau! Que é o universo deles, irmão. Aí eu vou botar o Marcelo Castro aqui do meu lado, porque o Marcelo vai mandar na pauta, né? Porque no assunto que eu não sou muito de dominar, e eu vou ficar aqui com o meu caderninho aprendendo igual você fica em casa, entendeu? E eu peço a você que ore por nós. Amém. Ore pela paz da sua cidade. Amém. Ore pela paz do seu estado. Ore pelo governador do seu estado, pelo prefeito da sua cidade, ore pelo presidente do Brasil, ore pela nossa paz, porque Jeremias falou no capítulo 29 que na paz da cidade nós encontraremos paz. A gente reclama que a nossa rua está sitiada, que tem barricada, que a gente tem que sair do carro, tirar a barricada, e não sabe se volta para casa na hora que sai, mas parte disso
é culpa nossa, é responsabilidade nossa. Como cristão, nós temos um Deus que é poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e nós temos que nos posicionarmos, não só na oração, mas em outras pautas também. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ceder o seu tempo, que é corrido, eu sei, seu trabalho também. E nós vamos agradecer a Deus em oração mais uma vez. Amém. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar por esse momento, te agradecer, Senhor, por toda a tua boa obra em nós. Te agradecer pelos teus atos extraordinários em nós, do dom da vida, pelo ar que respiramos, por despertarmos por mais um dia e te agradecer, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela sua longanimidade em nós. Obrigado pela vida do Rafael, obrigado pela vida de sua casa, sua família, sua esposa, seu filhinho. Queremos colocá-los aos seus cuidados e pedir, Senhor, que a tua mão os guarde, tua mão os proteja, tua mão os conduza. A tua mão, Senhor, possa conduzi-los ao lugar do propósito pelo qual o Senhor tem despertado os teus servos. E em tudo o teu filho veja a mão do Senhor sobre ele e sobre a vida dos seus. Continua trazendo luz ao seu entendimento, que o teu Espírito continue conduzindo os seus passos, apontando as pautas, direcionando as suas falas, e que em tudo ele se sinta uma ferramenta útil para o louvor da glória do nome do Senhor. Queremos colocar diante de ti a vida dos nossos seguidores aqui do canal, te suplicando a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família. Socorre ao aflito, cura o enfermo, repreende, Senhor, toda a opressão, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, tudo aquilo que não provém de ti, que não louva o teu nome de Deus. Ceda ao poder do nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda. Sai do meio desta casa, sai do meio dessa família. Pare de perturbar essa pessoa pelo poder que há no nome de Jesus. Ceda, saia ao poder que há no nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja proclamado, que o nome do Senhor seja testemunhado pelas grandezas do teu poder que opera em nós maravilhosamente. Obrigado pela tua graça, obrigado pela multidão da tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à bênção. Ievareha Adonai veishmereha, Yael Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.